Lado bom de jogar seus games. Esse ano aqui, só esse ano eu já rejoguei 3 jogos, já tô indo 4x4, porque eu tô querendo finalizar Bayonetta 3 de novo. Centenas de jogos na biblioteca, um monte de assinaturas ativas, Game Pass bombando, PS Plus cheia, e mesmo assim, você clica naquele jogo antigo, que você já zerou talvez 2, 3, 4, 15 vezes. Mas tem uma sabe o que vai acontecer, conhece os personagens, os mapas, os diálogos, você conhece as frases desse jogo de trás pra frente, mas ainda assim, você volta. Por quê? Talvez porque jogar... Porque a mecânica é divertida e dá nostalgia. Respondido, galera? Valeu aí pelo vídeo, mano. Não seja só sobre descobrir novidades, seja sobre lembrar, seja como voltar pra Games é sobre se divertir, tá ligado? casa. É uma coisa que os jogos atuais esquecem bastante hoje em dia. Eles fazem um jogo tão complexo que o jogo vira quase um segundo trabalho. Para um lugar aconchegante. Uma segunda vida. É um mundo que não para, mas às vezes a gente precisa desses momentos onde o conhecido é a melhor opção que a gente tem. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Não tem problema ficar se divertindo com a mesma coisa. Eu só acho também que tem um limite, né? Imagina o cara lá, 7.000 horas de CS. Pô, cara. Caralho. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Diário dos Games, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal. Opa, na hora. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que acontece comigo e tenho certeza que com muitos de vocês também. A vontade, ou às vezes até a necessidade, de rejogar um game antigo. Mesmo quando a gente tem desejo... Eu, jogando Need for Speed Monster Hunter esse ano, fiz até vídeo. Me reconectei com o meu eu de criança. Eu tô com uma pilha também pra jogar um Underground 2. Sabia? Mas o Underground 2 tô deixando pra jogar depois. De jogos novos esperando, muitas vezes até comprados. Não é gosto, eu já vi isso. Mas a gente vai revisitar aquilo que a gente já conhece. E eu tenho pra mim que isso não é só uma nostalgia barata e também não é só falta de opção. É algo bem mais profundo, bem mais emocional e mais humano também. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês porque muitas vezes rejogar pode ser mais prazeroso, mais íntimo, mais significativo do que jogar alguma coisa nova pela primeira vez. E eu tenho um jogo... Primeiro porque muda a sua perspectiva, né? Eu jogando no Monster Hunter agora, eu percebi muito mais coisas que eu não tinha percebido. É o quê? Sei lá, mano, qual foi o que eu joguei? 2022? Sabe? Foi 3 anos, cara. 3 anos que eu joguei, a última vez que eu joguei Monster Hunter em live, sabe? E agora eu joguei de novo Monster Hunter, mas sem ser em live. Joguei, ó, tranquilinho, na minha... curtindo o jogo aqui, vendo todas as nuances. Eu percebi um outro jogo. Que é mais do que um jogo pra mim. Red Dead Redemption 2. Aí, toma. Será que um dia eu vou hypar esse jogo, galera? Eu joguei na vez que eu joguei, vocês sabem que eu... O jogo é bom. O jogo é bom. Dizer que o jogo é ruim é loucura. Mas que eu fiquei com tédio em muitos momentos. E pelo menos 70% do game pra mim foi tédio puro. Eu já zerei, já fiz a secundária, já explorei praticamente cada canto que eu queria explorar, só que de tempos em tempos eu revisito esse jogo. Não só pra rezerar ao pé da letra, mas pra andar naquele mundo, sabe? Às vezes eu só gosto de simplesmente pegar meu cavalo ali com o Arthur e ficar andando pelos lugares, vendo... Cara, eu não tenho esse negócio, pelo menos não com esse jogo. Porque eu não gosto de um lugar cheio de mato, um mundo velho, onde tudo é fudido, sei lá... Esse climão aqui de interior, eu não gosto, galera, de interior, eu gosto de cidade, sei lá, cor futurista, eu gosto de coisa assim, mas o mundo todo cheio de mato, sei lá, e onde tudo é meio arcaico, não me traz paz não, na verdade eu fico agoniado, papo sério. Das surpresas que aquele mundo tem, os NPCs, as rotinas deles, ou então realmente aproveitando a história que é muito boa. Eu não sei exatamente qual é o fator que me chama, mas de tempos em tempos eu gosto muito de voltar pro Red Dead 2 e rezerar esse jogo, reviver. Vai ver por causa que o universo traz calma pra ele, como eu disse, vai de cada um, mano, mas esse clima de matagal aqui, coisa velha, pra mim não me traz muita paz não, talvez outros jogos me tragam isso. Cuidado com os haters, eles são atraídos. Deixa eles vir, é bom que dá audiência. Esse jogo é como se ele fosse um porto seguro, um lugar que eu gosto de estar de tempos em tempos, mesmo sabendo
que ele já é familiar e que eu já conheço ele de trás pra frente. Porque aquele mundo, eu acho que isso não é só pra mim, é pra muitos de vocês aí inscritos que eu sei que amam esse jogo, aquele mundo ele parece que te envolve, te abraça. Verdade. E às vezes é isso que a gente tá procurando. A gente ser abraçado, ser envolvido por uma coisa familiar, ao invés de ser jogado em algo novo, cheio de tutoriais, cheio de informações Verdade. novas. Cara, os jogos de hoje em dia, não vou falar por todos, mas a maioria não consegue criar um clima único. Vamos pegar Need for Speed Underground 2. Se liga, é o maior exemplo. O Underground 2, desde as trilhas sonoras, a ambientação do jogo como um todo, todas as cidades, os carros, todo aquele universo, tem uma comunicação única, tem uma... É porque isso é muito do cinema, uma mise-en-scène, que é o quê? É toda a característica da obra que define ela, sabe? Então, tipo assim, tem um clima, vamos falar assim, tem um clima naquele jogo que faz você ficar inserido naquele universo. O Monster Hunter é a mesma coisa. Eu gosto muito do Monster Hunter porque ele tem aquele clima meio alaranjado, sabe? Eu acho muito legal, tipo, sei lá, de final de tarde, sabe? Eu gosto muito de final de tarde. O Underground 2 eu também gosto muito da madrugada, e ele me traz muito isso da noite, da madrugada. E um jogo atual que me deu essa mesma sensação do Underground 2 foi o Need for Speed 2015, que era pra ser o Need for Speed Underground 3, mas os caras não tiveram a coragem de colocar o Underground 3. Mas o Exception me deixa mentir, que ele jogou também. O clima do Underground 3, ou do Need for Speed 2015, é absurdo. Você se sente dentro daquele clima de madrugada, de corridas noturnas mesmo. Sempre tudo meio molhado, meio chuvoso, sabe? Aqui, pelo menos aqui no Ceará, à noite não são muito chuvosas não, galera. Raras são as noites que chovem. Na verdade, raras são as chuvas aqui. Mas eu ainda assim consigo sentir aquele clima. Eu ando por aquelas ruas com o meu carro, olhando aquela natureza azulada, ou até em cantos onde tá meio azulado, mas em outros cantos estão com as lâmpadas amareladas, que tá muito aquele negócio de madrugada. Quem nunca andou de madrugada numa avenida, sei lá, aqui de cidade, e tinha aquelas luzes amarelas incidindo, sabe? Em cima, aqui em Fortaleza a gente não tem muita neblina, mas quando tem clima chuvoso, a gente vê que fica meio com uma auréola ao redor da lâmpada, sabe? Da iluminação dos postes e tudo, e quando é isso, é aquela iluminação de LED azul, sabe? E esse jogo ele contrasta isso muito bem, então ele te traz muito esse clima noturno, sabe? Coisas que os outros jogos de Need for Speed não souberam fazer. Coisas que o Red Dead sabe fazer muito bem. Tanto o primeiro quanto o segundo. Sabe? É uma coisa fantástica, cara. Uma coisa fantástica. Mas hoje em dia você pega os jogos, os visuais deles, o clima deles é meio genérico. Sabe? Os caras focam mais em, sei lá, em botar uma de secundária que, tipo, foda-se. Tá ligado? Pra dizer que o jogo tem conteúdo, ou fazer um mapa muito gigante, do que realmente focar em trazer um clima naquele mapa um pouco menor, talvez, como foi feito no GTA 4, né? Que eles densificaram a cidade, foi menor. Na compensação, a cidade tinha todo um clima, era carro pra todo lado, era gente pra todo lado, tudo tinha muito canto pra você entrar e sair. Tinha aquele tom mais triste do jogo como um todo também, né? Que muitas vezes é bom sim, mas que às vezes a gente não tá na vibe, não tá no clima de absorver toda aquela informação. Quando a gente revisita um jogo, a gente não busca essa novidade, a gente busca uma segurança. É como rever um... Esse jogo aqui é um que ele tem um gráfico meio opaco, que ele tem... Não é um clima muito agradável, eu não acho que o clima dele é agradável, mas é bem legal. Já o Rise of Tomb Raider, eu não... Tipo assim, o jogo não é ruim, mas é porque... É muito difícil jogos que tem climas de neve, sabe, me agradarem. Não gosto, galera, não sei. Toda vez que eu vejo um jogo que tem parte com neve, sabe quando a gente se doía que tinha, tem parte aquática nesse jogo, é uma merda. Parte aquática é sempre ruim, né, com o Super Nintendo. Pra mim é com neve. Se tem neve no jogo, pra mim estragou o gráfico do jogo, estragou... Não sei, acho que porque eu nunca vi neve, aí eu fico me doendo. Antiga, como voltar aí pra casa do seu avô, da sua avó depois de anos, porque não importa quantas vezes você tem estado ali, aquele lugar te conhece, aquele lugar é aconchegante. E muitos jogos têm esse... Oxe, ela ficou louca. Citei o meu, que é o Red Dead Redemption 2, mas eu acho que cada um de vocês aí tem um. Às vezes nem é um jogo tão antigo, às vezes é um jogo mais recente, é um jogo muito conhecido, às vezes é um jogo que ninguém conhece, tanto faz, mas... Eu tenho certeza que cada um aí tem um jogo. Coffee Talk é um jogo no qual seu objetivo é fazer café e escutar as pessoas que estão na sua cafeteria falarem. É só isso. Só que qual é o diferencial? O jogo ele passa toda a madrugada numa cafeteria que só abre à noite. Olha que loucura, uma cafeteria que abre à noite. E aí você vai lá e ficar escutando as pessoas que passam no final de expedientes ou na madrugada lá. É bem interessante, sabe? E ele tem todo um clima atmosférico de chuva com lo-fi.
E café, mano, tipo, galera, eu não gosto de café, eu não gosto de bebidas quentes, sabe? Mas mesmo assim, aquele ambiente me atraiu. E um jogo que é só de ler fez eu jogar ele todo, eu tô ansioso pra jogar o segundo. Olha que loucura. Só pelo clima que o jogo me passa. Jogo que tem esse poder, que tem esse valor pra vocês. Porque esses jogos, eles não só te lembram de uma história ou de um gameplay, mas eles trazem uma sensação de familiaridade, uma sensação de pertencimento que é muito boa de sentir de tempos em tempos. E como sempre eu faço uma crítica aqui ao consumo rápido, onde a gente absorve um monte de informação sem conseguir de fato desfrutar, eu preciso falar que a indústria dos games, ela é assim, o mundo é assim e eu não tô reclamando, mas a indústria, ela vive de novidade, de sequências, de lançamentos, de hype, de gráficos avançados, de gameplays evoluídos. É assim que a banda toca, é assim que é, e é muito bom a gente a banda toca assim desde que videogame é videogame, cara. Tem, por exemplo, o GTA 6, que vai chegar aí em 2026, né? Mais um ano de espera, né, Rockstar? Mas enfim, lançamento é bom, eu curto. Mais um ano de espera não, mas alguns meses. Vocês achavam que o GTA 6 ia sair o quê? Agora em março? Em abril? Não, vai sair só pra dezembro. Lançamento, eu não tô falando aqui que a gente tem que ficar jogando o mesmo jogo, mas no meio de tudo isso, a gente esquece que jogo bom, o jogo quando ele é bom pra você, ele não tem um prazo de validade. E aí eu tenho pra mim que muitas vezes é melhor você, em vez de ficar correndo pra terminar um jogo só pra dizer que zerou, só porque seus amigos estão jogando, só porque é o jogo que tá na moda, ou só porque você tá se obrigando a zerar aquilo, como eu já... Até o jogo que eu me obriguei a zerar, galera. GTA 4 foi um deles. GTA 5. São jogos incríveis, mas, cara, poucos foram os momentos que eu me diverti, principalmente no GTA 4. Nossa. Já falei em outros vídeos aqui do canal, eu tenho pra mim que é melhor você voltar pra um jogo antigo que vai te fazer realmente sentir aquela experiência. Sentir muito mais do que você sentiria jogando. Só continuei a jogar eles porque eu queria saber como é que eles terminavam. Jogando um jogo de forma automática aí. Porque muitas vezes repetir a experiência é aprofundar no negócio. Porque na primeira vez que a gente joga, você tá se adaptando. Você tá aprendendo a controlar o personagem, entendendo a história, testando o jogo. E aí na segunda vez, você já começa a perceber mais nuances. Você presta atenção numa frase que foi dita num tom específico em certo momento. E aí você associa, você fala, nossa, realmente faz sentido pro que vai acontecer depois. Você entende melhor as lacunas. Você às vezes olha a coisa de uma forma mais madura, cara. Tá aqui eu jogando R4. Eu lembro quando eu joguei R4, o original, pela primeira vez, eu odiei, mano, eu odiei. Eu agora não tô achando tão ruim, não. Na verdade, eu acho que eu não tô achando mais ruim, não, galera. Eu tô gostando bastante do R4 original. E olha que eu tô jogando no controle. Quem me viu jogar o R4 original pela primeira vez, eu reclamei muito da mecânica de mira, que eu achei esquisita, que o boneco não andava. Enfim, tava acostumado com o jogo de tiro mais moderno. Mas o R4 ele tem um jeito dele, sabe? E jogando agora no controle, eu sinceramente não tô achando ruim, tô olhando certas coisas e, cara, isso aqui é legal pra essa época. Sabe, isso aqui tá rodando no Play 2, olha que interessante. Olha o nível de detalhes desse cenário, vocês podem ver que eu tô toda hora reparando. Lacunas da história, você entende melhor uma expressão facial. Pra mim tá sendo outra experiência, total. Você não tinha reparado, você começa a reparar com mais atenção dessa vez. São pequenos detalhes, vocês estão percebendo? São pequenos detalhes que só aparecem quando você não tá com pressa, quando você tá aproveitando aquele jogo que você já conhece. É como reler um livro pra galera aí. Não tô zerando o R4 com pressa, viu, galera? Mas que eu fico toda hora, caralho, não vai acabar não esse jogo. Sei, mas da outra vez eu zerei rushado. Teve uma hora que eu disse, mas essa porra não acaba não. Rushei. Esse aqui eu tô zerando, ó, na tranquilidade, vendo. Que gosta de ler. Ou então, assistir um filme, uma série que você já viu. Luteando tudo. Você sabe o final, então você acaba prestando atenção no que constrói tudo aquilo. Até chegar ao final. E esse vídeo eu decidi fazer até por alguns comentários de vocês, que vira e mexe eu vejo aqui, que são pessoas falando que, pô, eu zero tal jogo de tempos em tempos, todo ano eu dou uma passada naquele jogo que eu gosto, eu já zerei várias vezes, mas todo ano eu vou lá e rejogo porque ele é muito bom. Eu achei isso muito legal e eu faço isso mesmo, tem outros jogos que eu gosto de revisitar aí pelo menos uma vezinha por ano, porque aquele jogo ele simplesmente virou um marco na minha, na sua vida. Ele virou um negócio que não é simplesmente começar, jogar e terminar, é viver. E aí de tempos em tempos você volta lá pra reviver aquilo, e isso é muito bom. E eu tenho certeza... Que nem eu, vez ou outra eu assisto filmes do Senhor dos Anéis em trilogia, um atrás do outro, a versão estendida. Porque eu gosto de me sentir daquele universo, é o único...
Talvez acho que seja a única obra, assim, que tem uma temática medieval que eu fico com vontade ali de consumir. Vocês aí já pararam diante de uma lista, sei lá, com 100 jogos e a gente simplesmente não consegue escolher nenhum. É igual entrar na Netflix. Você entra, vê um catálogo lotado com coisas boas pra jogar. Na Netflix às vezes não tem muita coisa boa pra assistir, né? Mas enfim, você vê até Na Netflix tem coisa boa pra assistir, pô. Tô descobrindo um monte de filme B, tão engraçado. Voltei a assistir comédia romântica. coisas boas ali pra jogar, mas nada te encanta, você não consegue escolher, você não consegue se decidir, e a hora que você vê tá tarde, você fala, não, vou dormir, amanhã tem coisa pra fazer, depois eu decido. É esse paradoxo da escolha, é o que Tem isso. É o que eu sempre digo. Os jogos, às vezes eles são tão complexos, vão ficando tão complexos em certas coisas, que o que acontece? Tu chega cansado com a cabeça cheia do trabalho, sabe? Aí tu tem que chegar no jogo, aí não, aí tu tem que ir ali, aqui, acolá, aqui não sei o que, aqui não sei aonde. Dá logo uma canseira, velho. Dá logo uma canseira. Tu chega totalmente cansado, tu joga ali em 20 minutos e cansado, dormir. acontece, e eu vejo aqui com muitos de nós, comigo inclusive. Porque o novo, ele exige uma certa energia mental, porque a gente tem que escolher o jogo, tem que entender ele, aprender, às vezes se frustrar, né, se for um jogo difícil, ir lá tentar de novo, e tem momentos da vida que a gente simplesmente não consegue fazer isso. E aí, o Então, conhecido vira um alívio. mesmo. Você já ouviu uma música 10 vezes seguida? Já. Ou então já assistiu, sei lá, Harry Potter inteiro num fim de semana? Sendo que Caralho. você já assistiu outras 1000 vezes? Você Já. já releu um livro só pra se sentir melhor? Você Não. percebe como isso te faz bem? Te traz uma sensação boa? Uma Sim. sensação de leveza? Então, pra que essa pressão em sempre estar jogando algo novo? O prazer Ah, no meu caso, eu gosto de jogar sempre uma coisa nova porque eu gosto de conhecer. Porque eu não gosto de me sentir na mesmice. Apesar que eu entendo do que ele tá falando aqui. de repetir, muitas vezes não é menor, ele só é diferente e às vezes é até mais intenso do que conhecer coisas novas. É revisitar coisas que nos fazem bem. Existe até um conceito chamado efeito da mera exposição. Então, Basicamente, quanto mais você entra em contato com algo, mais aquilo vai te agradar, mais aquilo vai te prender. Isso serve para coisas boas e ruins, tá? Então, toma Ih. cuidado. É por isso que, por exemplo, uma música é que nem algoritmo de coisa. Tem gente que passa. Ah, minha mãe é uma. Fica vendo, sei lá, às vezes umas desgraça no Instagram, sei lá o que é. Para de ver isso aí, rapaz. Para de ver isso aí, vai fazer mal pra sua mente. Você fica absorvendo esses negócios. No meu Instagram só aparece meme de. Deixa quieto. música que você ouviu e achou até ok, nota 5 no começo, virou sua favorita depois que você ouviu ela várias vezes. E com jogos, eu diria que isso é até amplificado, porque você não só ouve ou vê, mas você vive, você participa, você controla, escolhe e age dentro cara. daquele universo. E aí, quanto mais você vive nesse mundo, se ele for bom, né, se ele tiver ali os Hollow elementos Knight? que te chamam a Ih. atenção, Mas o Hollow Knight é um jogo que tem clima, cara. Ele tem clima também. a história, os Eu personagens, só não jogo porque eu sei que ele é grande. Mas eu não duvido que seja maravilhoso. seja o que for que te atrai, É, caralho. e ali, quanto mais você vive ali, mais aquele jogo vai se encaixar pra você. E é muito legal a gente ver que o tempo passa e a gente vai mudando, com nada fica estático, a gente muda. E aí você joga um jogo aos 15 anos, você zera de um jeito. Às vezes você vai rezerar ele aos 25 e você zera de novo e você entende os dilemas, você entende algumas dores parecidas que você passou nesse período, você entende a dor que esses personagens estão sofrendo lá, porque você viveu nesse período e já experimentou mais coisas da vida e já tem uma visão de mundo diferente da que você tinha lá com 15 anos. E é muito legal você revisitar as coisas e sentir o jogo de uma forma diferente. Imagina depois então quando você zerar aos 35, com mais experiência, com mais vivências, esse Ainda mais se for um jogo profundo como o The Last, né? Eu tô querendo zerar o Resident Evil 6 de novo, que é um jogo... Eu acho ele muito importante na minha vida, assim, no mundo dos games, de uma certa forma. E eu queria rejogar ele de novo pra poder ver como é que eu opinaria, porque na época eu caguei um pau pra porra pra ele. E a galera fala que é o pior Resident Evil, sei lá, fala que é o pior Resident Evil. Na época eu não achei, não. Achei o jogo maravilhoso, me diverti pra caramba. Será que hoje em dia eu me divertiria? Com todo o conhecimento e bagagem de experiência que eu peguei agora, tem jogos que antigamente eu cagava pau. Galera, pra vocês terem ideia, eu já cheguei a dizer que Need for Speed Undercover é o melhor de For Speed. Aí toma. jogo vai Pode ficar falta de experiência, não faz com a pessoa. ser diferente de novo. Esse jogo vai ter sensações diferentes pra você de novo. E isso é muito legal, porque você cresceu. E agora o jogo reflete até quem você se tornou, porque você cresceu, você mudou e passou a observar as coisas de uma forma
que muitas vezes você não enxergava lá no passado. E tem jogos que a gente joga não só pra jogar, Shadow. não só por jogar, mas pra lembrar de um momento, de uma pessoa, de um sentimento, de uma época. Eu lembro, por exemplo... Cara, isso é verdade, isso é verdade. Eu toda vez... É por isso, galera, não fiquem também sempre jogando seus jogos de infância sempre. Porque aquele lance que você tinha de jogar aquele game e de trazer aquela nostalgia de anos atrás pode acabar sumindo, sabe? Pelo menos pra mim, eu tenho muito medo que isso aconteça. De tantas vezes, vamos dizer que eu jogo Underground 2 todo dia, sabe? Claro que a sensação de jogar esse jogo vai começar a ser substituída por lembranças atuais e vai começar a tirar aquela sensação antiga que você tinha. Toda vez que eu pego o Underground 2, escuto a música do Underground 2, qualquer coisa, eu já viaja. Agora, se eu jogasse esse jogo sempre, a sensação já não ia ser a mesma. Por quê? Porque ia ser substituído pelas memórias novas que eu tenho do jogo, sabe? Da opinião nova que eu tenho do jogo. Então eu jogo com muito cuidado esses jogos que marcaram a minha infância. E evito até ver coisas sobre eles. De ficar vendo imagens, sabe? Qualquer coisa relacionada a esses jogos. Por quê? Porque toda vez que eu vejo me traz nostalgia. E se eu ficar toda vez revisitando essa nostalgia, ela para de ser nostalgia e passa a ser uma lembrança presente. Liga? Não falando isso do Pro Street, tá perdoado. O Pro Street eu só não gostei mesmo. Sabe? Não é meu estilo, não. Primeira vez que eu entrei em Valentine com o Arthur, aquela treta ali na lama, que foi, assim, sensacional Agora o Undercover eu gostava porque ele tinha iluminação laranjada, é muito legal. da primeira E o som dos carros lá, mano, é muito bom. vez que eu vi. E aí na segunda, eu tava ali jogando, revivendo o mesmo momento, me divertindo, só que de um jeito diferente, e lembrando lá do passado. Nossa, lembra quando eu vi essa cena aqui pela primeira vez, o impacto que ela tinha, os gráficos, a qualidade da cena. E aí eu tava revivendo isso, tava revendo isso, ainda encantado com tudo, só que... Cara, eu me lembro, e isso tem gravado, tá? Deu me encantando com os gráficos do The Last 1 lá no PlayStation 3. Eu acho que se eu jogasse hoje, eu ainda me encantaria. Se liga, eu olhando assim, caralho, que coisa linda. Nossa, tem muito clipe meu de eu jogando The Last in Live lá em 2021, 2020, sei lá. E eu falando, caralho, olha isso aqui, isso aqui é um PlayStation 3, tá rodando Play 3, nossa, isso aqui é gráfico de Play 4, isso aqui. Com uma percepção diferente das coisas. E isso é maravilhoso, é uma das coisas maravilhosas, né, que o videogame consegue fazer. E sem querer filosofar nem nada aqui, mas às vezes a gente não precisa estar se movimentando tanto. Sabe aquela sensação de não precisar fazer nada, de só andar em vez de correr, de só ficar de boa e não ficar se pressionando? É isso que acontece quando você vai rejogar alguma coisa. Porque eu no Need for Speed 2015, às vezes eu quero relaxar a mente. Vou no Need for Speed 2015, boto meio acelerado aqui e fico andando com o carro lá, devagarinho pela cidade. Muito bom. é um jogo novo, muitas vezes ele exige sua atenção, seu foco, sua energia, coisas que às vezes você tem, mas em certos momentos da vida, quando você tá muito ocupado, tá de cabeça cheia, você não vai ter isso. A não ser que você jogue por profissão, que você ganhe por isso. Se você tem outras coisas pra fazer na vida, tem momentos que você não vai ter essa energia, mesmo se você trabalha com jogos. O cara que faz live, por exemplo, nem sempre ele tá no pique pra ficar jogando coisa nova. Ai, toma! Galera, quantas vezes eu já fiz live, principalmente na época da Twitch, e eu tava afim, na verdade, de jogar um jogo, sabe, que vocês iam odiar. Por exemplo, agora eu comecei a jogar o jogo do Yoshi, sabe? Eu sei que vocês em live, vocês iam ficar tipo, tá lá, viado, e com essa... O R, vocês primeiro mandar aquelas bandeirinhas lá de GBT, jogando jogo da Nintendo, mas, porra, cara... Um joguinho mó divertido, filho. Uns arcade desconhecidos, assim. Eu tava até mostrando Perception ontem. Uns arcade com mulher nua, entenda? E eu testando, querendo ver pra entender como era, não sei o que. Jogo de pinball, sabe? Eu amo jogar esses jogos assim, nada a ver. Só pra poder ver. E muitas vezes eu zero muitos jogos de luta, coisas assim. Por isso que minha lista lá tá com 370 jogos finalizados. Porque tem muito jogo de arcade aí desconhecido. Jogo de, sei lá, Super Nintendo... Neo Geo, não sei o que, umas coisas assim sinistras que você zera ali em 1 hora, sabe? Ou um joguinho de luta ali que você acaba ali e resolveu. Eu jogo, por exemplo, a Frank Dead Alive. Pô, muito brabo, moleque. E aí é o ponto que chega esse jogo antigo e te acolhe. E aí você rejoga e meio que relaxa, fica mais leve, fica mais de boa, para de se pressionar, para de correr um pouco e aproveita as coisas com mais calma, porque já é familiar, você não precisa se esforçar tanto, e aí você tá vivendo o seu videogame ali como realmente um lazer, algo agradável, e isso é sensacional. Pra mim, Minha mãe que falou isso hoje pra mim, meu filho, você tem que jogar videogame por prazer, Pia, você tem que tirar um momento para você também.
Porque ela vê aqui em casa toda hora falando, eu tenho que fazer o roteiro pro jogo tal. Ela veio jogando, aí ela tá jogando, tá gravando, aí eu tô aqui, mãe. Ela aponta pro outro monitor que tem um OBS aberto, tô gravando, mas que eu tenho que fazer um vídeo pra lançar não sei quanto, não sei o quê. Ele, quando é que tu descansa, menino? Ela fala desse jeito. Zerar um jogo, no sentido mais profundo, não é só ver os créditos subindo pela tela depois que você fez a campanha. É entender aquele game, é sentir aquele título e viver um trecho ali da sua história junto com ele. E muitas vezes você só vai ter essa experiência, essa vivência completa quando você repetir esse jogo. Porque a primeira vez pode ser a superfície, e aí a segunda realmente é um mergulho no negócio, onde você percebe coisas que você não percebeu lá na primeira vez que você Isso é verdade. Então da próxima vez que Quando eu joguei o The Last 2 pela segunda vez, eu percebi outras coisinhas, que eu fiquei, foi até em live isso aí. você for rejogar um jogo, lembra desse vídeo. Lembra que muitas vezes você tá indo ali e você merece estar indo ali, ter esse bom momento. Porque, Cara, o foda é que às vezes o cara tá tão cansado, ou ele tá tão atarefado, tá se cobrando tanto, e quando chega o momento dele jogar o videogame, ele não consegue curtir. Pelo fato dele tá naquela pilha de, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que progredir, eu me divertir não vai fazer bem pra mim. Mas na verdade faz bem, cara, faz bem. É claro que a gente tem que dar espaço pra nossas responsabilidades, mas é difícil, às vezes, quando a pessoa tá se cobrando, tá em um momento da vida que ela quer progredir, não consegue muito mais além, ou envolve decisões que não dependem só dela, sabe? Por mais que ela se esforce ali de coisas que fogem do controle da pessoa, se liga, dela conseguir relaxar e curtir, sabe? É uma pessoa que fala muito sobre isso é a Natália. A Natália diz que às vezes ela não consegue parar pra jogar porque ela fica com aquele sentimento de, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa pro meu futuro, não sei o quê. Eu sou outro, que toda vez que eu paro pra jogar um jogo retrô, sei lá, eu disse, pô, cara, devia estar gravando isso aqui, devia fazer um vídeo sobre isso aqui, será que valeria a pena? Minha cabeça não para, mano. Toda vez que eu pego o videogame, eu sempre penso em alguma coisa. Raros são as vezes que eu digo, cara, eu mereço descansar agora, eu quero parar, eu quero curtir um momento comigo, nem que seja no meu lazer, algo que eu uso como trabalho, que é jogar, fazer live, enfim, mas poder curtir aquilo, né? Poder curtir mais aquilo. porque um descanso, um conforto, uma leveza sempre é bem-vinda, principalmente em momentos que a vida aperta um pouquinho. E aí muitas vezes esse jogo que você já conhece do começo ao fim, ainda assim ele tem algo novo pra te mostrar. E eu quero saber de Cuidado, galera. Se liga, dei também tempo para vocês, porque, por exemplo, essa semana do canal, sabe, tirando fazer live, eu não editei vídeo. Eu escrevi o roteiro, escrevi já o roteiro do vídeo, mas, por exemplo, eu não editei os cortes. Você pode ver que não tá saindo shorts nenhum. Por quê? Porque eu tive um problema na cabeça, não consigo me centrar muito tempo no computador assim. Por exemplo, eu ia passar a noite toda aqui, amanhã eu vou acordar cheio de dor de cabeça, tava com muita dor de cabeça ontem, eu disse, cara, eu vou me dar um tempo. Eu vou dormir, pra ver se cura logo e eu volto com a cabeça boa. Eu me dei tempo, cara. Sabe? Porque às vezes é maçante você ficar vendo esse vídeo, o vídeo que eu já fiz e cortando os pedaços. Esse cara, paciência, mano. Também vou ter que me dar o tempo. Você tem que se dar. Você tem que aprender, galera, a se dar um tempo como você daria pra alguém que você gosta muito. Também, mas também não é exagerar, não. Mas encontrar um equilíbrio ali. você. O Exception aí, que ele disse que tava de feriado, sei lá, essa semana. Eu só vejo ele aqui na Steam, jogando jogo tal, jogando jogo tal. Tá aproveitando, filho, a folga dele. Eu mereço, quero jogar. Qual jogo você precisa rejogar, qual jogo você costuma rejogar de tempos em tempos, muitas vezes, pra se reencontrar? Deixa aí nos comentários. Negócio 2. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. E caso você queira colaborar com o canal, tá aparecendo aí na tela o nosso Live Pix. Eu quero jogar o Bayonetta 3 de novo esse ano. Joguei ano retrasado, joguei ano passado e vou jogar Bayonetta 3 de novo esse ano. Quero jogar Bayonetta 3 de novo. Eu já peço desculpa porque minha voz Gosto não tá muito. boa. Essa frente fria que veio aí, acho que muitos de vocês perceberam, deixou muita gente gripada. Que frente frio, que mó calorzão. Tá o like dado. Aí toma. Platinei 3 jogos essa semana, já finalizei 2. Olha aí, ó. Cara, quando eu tiro um final de semana pra jogar, cara, eu tiro. Tipo assim, eu quero só curtir. Eu pego a Blackstation e finalizo uns 5 jogos logo. Acabou. Aí eu fico com aquela sensação de, agora sim eu tive progresso. Porque, querendo ou não, quanto mais videogame eu jogo, mais. Eu posso dizer. Mais senso crítico eu desenvolvo e mais biblioteca, né? Pra poder ter embasamento, pra poder falar o que eu quero falar, eu tenho. E também porque eu amo conhecer jogo novo, amo conhecer coisa nova, né? Coisas diferentes aí. E antigamente tem muita coisa bacana, muita coisa legal.